Fala galerinha, seja muito bem-vindo a mais uma aula de matemática para as turmas dos anos finais, o pessoal aí do 8º ano. Vamos chegando, vamos se organizando aí, se preparando para mais uma aula. Como você sabe, eu me chamo Pedro Vitor, sou seu professor de matemática e na aula de hoje a gente vai iniciar aí um assunto novo, tá bom? Vamos falar aí sobre o princípio multiplicativo, tá? Que a gente vai começar a entrar num ramo da matemática aí, muito interessante, que a gente utiliza bastante aí o nosso raciocínio, tá bom? Como você sabe também, o nosso sistema de aula é um sistema de aula digital, onde você pode assistir e acompanhar nossas aulas através da TV, do celular ou do computador, tá bom? Se você está assistindo essa aula aí através da TV, única e exclusivamente através da TV, eu vou pedir aí para meu pirraclitinho colocar aí para vocês dois QR Codes que vai aparecer agora na sua tela, certo? Esses QR Codes é para facilitar aí você a baixar o nosso aplicativo. Então você vai pegar o seu celular, vai abrir a câmera do seu celular e vai colocar, direcionar para o QR Code do seu sistema operacional, seja ele o Android ou iOS. E aí você vai ser encaminhado para a sua loja de aplicativo, faz o download, vai pedir lá o teu login e a tua senha. O login é a sua matrícula e a senha são os 8 dígitos do dia do seu nascimento. Então faz o login, é porque através do aplicativo você transforma essa videoaula em uma aula digital propriamente dita, onde você pode participar aqui ao vivo com a gente, falando com a gente no chat, beleza? Quem está me acompanhando na nossa aula de hoje é a professora Tânia, professora de matemática, vai abrilhantar aqui a nossa aula de hoje. Vou passar a palavrinha para ela dar as boas-vindas aí para vocês. Oi, turma! Como o Pedro acabou de falar, princípio multiplicativo é uma peçazinha-chave para o mundo da matemática. Bom, bora lá, Pedro? Estou curiosa para a tua aula. Vamos embora. Tem várias possibilidades, né? A gente, como professor, a gente sempre vê aí, tipo, a professora estava dando aula de simetria de reflexão na sua aula aí para o 7º ano, e a gente fica pensando, né, professora, como é que eu trabalharia essa questão? E aí teve uma hora que eu comentei, a professora já tinha colocado também na preparação da sua aula, então agora os trabalhos se inverteram, né, professora? Princípio multiplicativo, acho que a senhora já está pensando aí, meu Deus, será que ele vai colocar isso, vai colocar aquilo? É muito massa isso aí. Bom, último recadinho é sobre o nosso canal no YouTube. Lá a gente colocou aí, o pessoal do TI, né, uma plataforma totalmente organizada para você assistir as nossas aulas aí quantas vezes você quiser, a hora que você quiser, no momento que você quiser. Assistir pausando, fazendo as anotações, tá? Não só as disciplinas de matemática, não só a playlist do 8º ano, então tem todas as disciplinas, todas as turmas, as aulas são colocadas lá no YouTube por ordem cronológica, tá? Cada vídeo aparece também lá o tema da aula e os professores que lecionaram, ou seja, que ensinaram esse conteúdo para você. Então, não deixe de se inscrever e de compartilhar também o nosso canal no YouTube, o Educa Recife, tá? E aí você pode revisar também os assuntos, não só de matemática do 8º ano, mas também a matemática do 7º, do 6º, certo? E ver também outras aulas. Show de bola? Vamos embora começar a nossa aula de hoje. Trouxe aqui primeiro um exemplinho, tá bom? Eu tenho aqui uma moça, certo? E ela vai para uma festa, tá bom? Então, ela vai para uma festa e abriu o seu guarda-roupa e das opções possíveis, ela ficou em dúvida aí entre essas 4 possibilidades de blusa, certo? Para vestir. Então, se ela tem aqui essas 4 possibilidades, de quantas formas ela pode se vestir? Apenas com a parte de cima aí, apenas com a blusa. Então, eu tenho 4 blusas, certo? Que podem ser aí vestidas por ela. Então, ela pode usar a blusazinha rosa, certo? Ela pode usar a blusa azul. Ela pode usar também a blusa verde. É verde, né, Cleitinho?
É porque é o reflexo assim, da TV, pô. O cara é verde mesmo. E também ela pode utilizar a blusa do São João, né? Uma blusazinha aí do São João quadriculada. Então eu tenho aí 4 maneiras. Ela pode se vestir aí de 4 maneiras, tá? Para escolher as blusas que ela tem ali disponível ou que ela selecionou no seu guarda-roupa, certo? Agora vamos para as vestimentas aí de baixo, né? Ou calça ou short, certo? Ou essa do meio aí é de pescador, né? Uma calçazinha de pescador. Então agora você pode notar que a gente tinha aí 4 blusas e essas 4 blusas aí, elas escolheram aí, a gente viu 4 maneiras delas se vestir. Agora a gente adicionou 3 possibilidades de calças para ela se vestir, claro, combinando com as 4 blusas que ela escolheu. E agora, quantas formas eu tenho de possibilidades para vestir, certo? A calça junto com a blusa. Aí você pode pensar, Pedro, se a gente tinha lá 4 blusas e a gente disse que a gente encontrou, né, 4 maneiras de se vestir, adicionamos 3 calças, então 4 mais 3 é igual a 7. Será que essa resposta aí, ela é verdadeira? Eu tenho 7 possibilidades aí de me vestir? Como é que eu calculo essas possibilidades de se vestir aí com essa calça e essa blusa? Acompanha aqui, eu montei aqui todos os looks possíveis, beleza? Então, ó, com a blusa rosa, certo? Ela pode usar a blusa rosa com a calça jeans. Eu tenho aí uma maneira, vai anotando, certo? Ela pode usar a blusa rosa com a calça aí de pescador. Eu tenho aí outra maneira. E ela pode usar a blusa rosa com a calça vermelha. Eu acho que o primeiro e o segundo foi o que combinou mais, professora. O que é que a senhora achou? Pois é, Pedro. Quando você pensa em alguém escolhendo a roupa de vestir, se for vaidoso, vai ter uma série de informações que não tem nada a ver com a matemática. Gente, a gente está falando de o que é possível. Nem todo mundo vai gostar de todas as possibilidades, mas até agora estou gostando. A gente está calculando as possibilidades aqui, tá? Se o look está combinando ou não, não sei. Eu acho que a calça jeans ficaria top aí com essa blusa rosa. Mas pode notar que a gente já encontramos aí 3 possibilidades, certo? A gente pode utilizar a blusa rosa com a calça jeans, com a calça de pescador e com a calça vermelha, certo? Utilizando a blusa rosa, a gente não tem mais nenhuma possibilidade. Já se esgotaram, certo? Aí agora a gente vai para a blusazinha aí azul. Eu posso utilizar a blusa azul com a calça jeans. Posso utilizar a blusa azul com a calça de pescador. Para mim não combinou, mas tudo bem, né? E a gente tem aí a calça vermelha com a blusa azul. Contaram a quantidade de possibilidades? Ó, uma possibilidade, 2 possibilidades, 3 possibilidades aí de ela se vestir utilizando a blusa azul, tá? E aí a gente vai para a blusa verde. Com certeza, você que está... Volta para mim aqui, Cleitinho, por favor. Com certeza, você que está acompanhando aí a aula, você já observou a lógica existente em relação a esse exemplo que eu estou trazendo para você. E aí eu quero fazer com que você perceba que essa ideia ela está associada a vice-versa, tá? Como assim, Pedro? Eu estou colocando aqui os exemplos, primeiro começando da blusa, né? Então eu coloco aqui a blusa, ó, e a gente coloca a calça jeans, a calça de pescador e a calça vermelha, tá? Depois, mais 3 opções. Depois eu coloco aqui a blusa xadrez. E aí pode usar a blusa xadrez com a calça azul, com a calça de pescador e com a calça vermelha. Temos aí também mais 3 possibilidades. Mas eu poderia resolver essa questão começando da ideia da calça.
certo? Eu poderia colocar lá, com a calça jeans, eu tenho quantas possibilidades? E aí eu posso combinar, né? A calça jeans com a blusa rosa, a calça jeans com a blusa azul, com a blusa verde e com a blusa xadrez, certo? Tranquilamente. Então pode notar aí, ó, que a gente encontrou 12 maneiras de se vestir com as 4 blusas e com as 3 calças, certo? Então observe aqui o seguinte, ó, a gente pode analisar tanto na horizontal quanto na vertical. Foi isso que eu quis dizer para você. Então, eu analisando aqui na horizontal, pode notar que as calças, elas se repetem e a gente vai mudando aí as possibilidades das camisas. Então, eu tenho aqui, ó, calça jeans. Eu posso ter 1, 2, 3, 4 possibilidades, que são as 4 blusas. Calça de pescador. Eu tenho 1, 2, 3, 4 possibilidades. Calça vermelha, também mais 4 possibilidades. Ou eu posso analisar essas maneiras na vertical. E aí as blusas, elas se mantêm intactas, tá? Então aqui, ó, blusas rosas. Blusa rosa aqui, ó. Jeans, pescador e calça vermelha. 3 possibilidades, certo? Mesma coisa para a blusa azul, a blusa verde e a blusa xadrez. Então, a forma com que você vai analisar esses casos, tá, é indiferente. Agora, claro, utiliza uma lógica, tá bom? Para que você não se perca aí nos cálculos, certo? Pode notar que a gente começou aí com um exemplo da camisa, 4 possibilidades. Adicionei mais 3 calças, temos aí 12 maneiras, tá? Para você tentar fazer aí na sua casa, tá? Adicione aqui mais 2 saltos, tá? 2 sapatos aí, de possibilidades que aquela moça tem para se vestir. Então, a gente tem agora aí 4 blusas, 3 calças e 2 sapatos. De quantas maneiras diferentes ela pode se arrumar utilizando essas 4 blusas, 3 calças e 2 sapatos, beleza? Faz aí, amanhã a gente traz a solução dessa problemática aí para vocês, certo? Então tá aqui, ó, adicionado 2 saltozinhos para você tentar resolver. Agora eu tenho aí 4 blusas, 3 calças e 2 sapatos, beleza? Outro exemplo aqui que eu trouxe para vocês é em relação a esse polígono aqui e as possibilidades de cores que eu tenho para pintar esse polígono, certo? Então, ó, eu tenho 4 cores ali destacadas para vocês: azul, verde, vermelho e laranja. De quantas formas eu posso pintar esse polígono aqui? Facilzinho também, né? Eu tenho aí 4 cores, eu posso pintar de azul, posso pintar de verde, posso pintar de vermelho e posso pintar de laranja. Então eu tenho aí o quê? 4 maneiras de pintar aí esse polígono. Se eu adiciono aqui agora um círculo, certo? Adicionei um círculo e quero saber as possibilidades totais que eu tenho para pintar esse polígono e esse círculo, de modo que a cor que está aqui no polígono seja diferente da cor que está no círculo. E agora, quantas possibilidades no total eu posso montar, combinar aí essas cores? Vamos ver? Vamos analisar? Observa aí, ó. Eu posso pintar o polígono de azul e o círculo de verde, certo? Continuando com o polígono aí azul, eu posso pintar a bolinha aí de verde, posso pintar de vermelho e posso pintar de laranja. Então, eu tenho quantas possibilidades aí? 3 possibilidades, certo? Se eu coloco aí o verde na cor do polígono, então eu posso pintar o círculo aí de azul, posso pintar de vermelho e posso pintar de laranja. Então, pode observar que para cada cor que eu coloco no polígono, eu só posso pintar aí o círculo de 3 cores diferentes, porque eu tenho 4 cores, certo?
e não pode aí se repetir, certo? Próxima cor para o polígono aí, eu tenho o vermelho e posso pintar a bolinha, certo? O círculo aí de azul, de verde ou de laranja. Não posso pintar de vermelho, certo? E por último, eu tenho aí a corzinha laranja. Posso pintar o círculo de azul, de verde ou de vermelho. Eu tenho aí quantas possibilidades? Eu tenho 12 maneiras de pintar esse quadrado e esse círculo aí com cores diferentes. Perguntinha agora. Corta para mim aqui, por favor, Cleitinho. Se na questão eu não falasse que precisa ser de cores diferentes, que pode ser sim de cores iguais, quantas possibilidades a gente poderia encontrar aqui, tá? No total. Bastaria a gente adicionar mais 4 possibilidades, né? Observa aqui, ó. Eu tenho a coluna azul, a coluna verde, a coluna vermelha e a coluna laranja. Bastava eu adicionar um elemento aqui em cada coluna. Que elemento seria esse? Das cores iguais. Então aqui, ó, apareceria um retângulo azul com a bolinha azul, aqui verde com a bolinha verde, vermelho com a bolinha vermelha e laranja com a bolinha laranja. Eu teria aí um total de 16 possibilidades. Algo bastante importante em relação a essa questão das possibilidades que estamos vivenciando aqui na nossa aula de hoje é em relação a coisas que acontecem no seu dia a dia, tá? Faz muito tempo, professora, que adicionaram o número 9 ao número do telefone, não é? Antigamente o número só tinha aí 8 números, tá? Mas até hoje, eu mesmo quando vou dizer meu número, eu digo 9, aí digo o número. Mas faz mais, eu acho que faz mais de 8 anos já, que colocaram que adicionaram esse número 9, certo? Mas por que adicionaram esse número 9? Outra coisa, eu tirei mês passado a identidade dos meus filhos, o RG. Um tem 9 anos e o outro tem 7 anos. E aí eu observei que o número do RG deles é uma quantidade maior de números do que o meu RG, por exemplo, certo? Outra coisa que eu notei aí foi a avacalhação, porque colocaram números com força, que é na conta de um determinado banco, que a gente abriu uma conta poupança, e tinha a numeração da conta, né? E aí, as novas contas que estão sendo abertas, tá com uma quantidade enorme de números. E isso acontece por quê, pessoal? Isso acontece porque eles precisam aumentar as possibilidades, certo? De você ter aí um número de telefone, as possibilidades, aumentar o número possíveis aí de carteira de identidade, de um número da sua conta. Por isso que eles utilizam aí esse artifício, certo? Note que quando eu falei aqui para vocês que poderiam pegar aí as cores, certo? Podia pegar as cores iguais, a gente já aumentou aqui em quantas possibilidades? Aumentamos em mais 4 possibilidades. Quando eu adicionei lá as 3 calças no exemplo da menina, a gente viu que de 4 possibilidades foi para quanto? Foi para 12 possibilidades, certo? Então, isso acontece quando a gente adiciona o número 9 ali, a gente está aumentando as possibilidades de números diferentes, certo? Para você criar, e aí, com certeza, o número de usuários, né, que tem telefone vai aumentando, então precisa aí de mais números. Porque imagina, se tem um número igual, já tem um número igual com o DDD, né, professora? DDD 21, aí você liga para o meu número, que é DDD 81, já cai em outra pessoa. Pois é, Pedro. Posso fazer uma questão que acredito que o aluno deve estar perguntando assim. Manda ver. Nesses exemplos, quando o professor Pedro vai associando o azul com a bolinha amarela, rosa, eu contei 3, depois contei mais 3, depois contei mais 3.
Aí, de repente, eu me lembrei que a aula de princípio multiplicativo. Olha as ligações. O que é que tem a ver com soma? Porque você deve estar pensando em soma. Mas esse exemplo que ele traz do telefone, se você fosse somar, você ia virar a semana contando, porque não dá para somar. Aí ele vai te explicar esta ligação maravilhosa que é a soma com a multiplicação. Por isso o princípio multiplicativo. Isso, professora. Perfeito sua colocação. Justamente é o tema da nossa aula, né? Então, pode notar que quando eu falei lá no exemplo das calças com as blusas, certo? A gente contou os valores tanto na vertical quanto na horizontal, né? E a gente observou essa soma de parcelas iguais. Então, quando a gente efetua a soma de parcelas iguais, a gente tem aí o princípio multiplicativo. Para você, não precisa você ficar somando 4 mais 4 mais 4 mais 4 mais 4, se você pode juntar isso tudo e transformar em uma multiplicação, certo? A mesma ideia vale para a potenciação, né? A potenciação é a multiplicação de fatores iguais. Então, não precisa também você multiplicar 3 vezes 3 vezes 3, 10 vezes, certo? Você pode enxugar isso aí e representar na forma de uma potenciação. É a mesma coisa que acontece em relação às placas, certo? Do carro. A placa do carro, cada carro vai ter uma placa diferente, certo? E pode notar que antigamente, não é? A placa era bem bonitinha, né? 3 letras, um tracinho e 4 números, tá? Essas letras, elas podem se repetir, certo? E esses números também eles podem se repetir. Como assim, Pedro? Eu posso ter uma placa da seguinte forma: A, 1 e 1, certo? As letras elas podem se repetir e os números também eles podem se repetir. Então, se a gente tem aí 26 letras do nosso alfabeto e temos 10 algarismos, né, que vai de 0 até o 9, quantas possibilidades de quantas placas eu posso formar, certo? É algo para você aí pensar também. Outro ponto bastante importante é em relação à senha do celular, certo? Antigamente, a senha era algo com 4 dígitos. Depois, eles aumentaram a senha do celular, para você desbloquear, né, para 6 dígitos. Agora, eles já deixaram à vontade. Você pode usar uma frase, se você quiser, tá? É você que define aí sua senha. Você pode colocar quantos números quiser, quantas letras quiser, pode alternar letra e número, tanto faz, certo? As senhas agora que você vai fazer em qualquer lugar, eles sempre pedem, no mínimo, 8 dígitos, tem que ter uma letra maiúscula, no mínimo, e tem que ter um caractere especial, seja arroba, hífen. Então, pode notar que eles utilizam isso para que aumente as possibilidades de você construir uma senha. E, claro, quanto mais difícil, mais confiável vai ser. Agora, pelo amor de Deus, não esqueça não da senha não, né? Certo? Então, pode notar que quando a gente altera aí somente a ideia da letra maiúscula e minúscula, a gente já aumenta de forma considerável a quantidade de possibilidades, certo? E foi com essa ideia também que surgiu a ideia do, não sei se alguém utiliza ainda, da senha que você riscava. Já utilizou essa, professora? São 9 pontos na tela, né? Já, mas eu me esqueci, aí nunca mais eu tentei. Aí você risca, faz um M, faz um A, vira e mexe, para aumentar também as possibilidades de você utilizar essas senhas. Belezinha? Então, essa foi a nossa aula de hoje, falando sobre os princípios multiplicativos, certo? Na próxima aula, a gente define esse princípio multiplicativo e trabalha aí novos exemplos. Belezinha? Professora Tânia, muito obrigado pela sua participação hoje. Obrigada, Pedro. Tchau. Gente, olha quantos exemplos ele trouxe da realidade usando a matemática, essa que você está aprendendo hoje. Tchau. Tchau, tchau, pessoal. Um cheiro no seu coração e até a próxima aula.